Essa história das doações milionárias via Pix do Bolsonaro, sinceramente ainda não me desceu, porque ele não pagou nada, ele pegou o dinheiro e fez uma aplicação que deve estar rendendo a ele uns 150 mil por mês. Então eu começo a achar que ele está preparando uma espécie de caixa 2 de campanha, já que o PL tem ambições muito ambiciosas para 2024. E o Fernando Haddad está simplesmente arrebentando na economia. Se o Haddad continuar assim, com melhoras de rating, avaliação de crédito do Brasil e da Petrobras, queda no dólar, a economia, meus amigos, vai explodir de uma forma que não vai ter como segurar a candidatura de 2026. Mas eu quero que você coloque nos comentários, eu preciso muito saber a sua opinião. Você acha que tá tendo uma falcatrua aí de caixa paralelo de campanha com essas doações do Bolsonaro? E o que você tem achado do Fernando Haddad? Se você acha que tem alguma falcatrua nessas doações, deixe o seu like e se inscreva no canal. As doações, pessoal, que o Bolsonaro recebeu foi assim, uma coisa muito estranha. Porque foi falado, como você ficou sabendo, que o Bolsonaro recebeu 17,2 milhões, repetindo, 17,2 milhões em doações ao longo do primeiro semestre. Só que tudo isso é muito estranho pelo seguinte: o Bolsonaro só divulgou o Pix para fazer aquela vaquinha de pagamento de multa no dia 23 de junho. Então ele teria recebido 17 milhões em 7 dias. Uma coisa muito esquisita. Ele não pagou a multa que ele tem com o estado de São Paulo. O objetivo da vaquinha era pagar a multa. Ou seja, ele pegou o dinheiro e não fez nada com isso. Enganou os trouxas que são os apoiadores dele. Então começa uma suspeita de lavagem de dinheiro. Porque o que mais ele recebeu além das doações via Pix, que seriam doações de 7 dias? Se o Bolsonaro recebeu mais dinheiro no horizonte de tempo maior para além do início da campanha da vaquinha, aí tem alguma coisa esquisita. E ele pegou esse dinheiro e aplicou tudo em renda fixa, aplicou tudo em CDB. Ele deve estar tirando esse de 17 milhões aí num rendimento de aproximadamente 1%, ele deve estar tirando uns 150 mil mês, na boa, só limpo, com essas aplicações que ele fez. Então, como ele não quitou a dívida, pelo fato dele não ter declarado essas movimentações que aconteceram, eu sinto que tem um cheiro aí de um caixa paralelo que ele está fazendo com essas doações. Porque 150 pau por mês é muito dinheiro. Dá para financiar muito de campanha política de Bolsonaro. Ah, mas ele tá caçado. Beleza, ele tá fora do jogo. Mas os familiares dele, Flávio, Eduardo, Carlos e principalmente Michele, continuam no jogo. Além disso, o PL tem uma meta muito, mas muito ambiciosa para 2024. O PL quer aumentar, quintuplicar, quase sextuplicar a quantidade de prefeituras. O PL tem umas 300 prefeituras hoje, em 2024 quer fazer 1.500 a 1.800 prefeituras. Tudo isso para pavimentar candidaturas em 2026. Então esse dinheiro de 17 milhões, se for bem utilizado via Caixa 2, dá para fazer muita coisa. E com o Bolsonaro, repetindo, com o Bolsonaro não quitou a dívida, com o Bolsonaro não declarou e embolsou esse dinheiro, gera sim essa dúvida que há alguma falcatrua sendo feita. E vai ser necessário fazer muita falcatrua para enfrentar Lula ou o candidato da situação em 2026, com o trabalho simplesmente impecável que o Fernando Haddad tem feito até esse momento. O Haddad está arrebentando simplesmente na economia. Não estou falando arrebentando no sentido negativo, ele está estourado. O Haddad ele é o queridinho da Faria Lima. Ninguém esperava, só os mais ingênuos não esperavam que o Haddad fosse fazer um bom trabalho como ministro da Economia. Porque essa postura de, como posso dizer, de conciliador e mais ainda de negociador, o Haddad tem. E nesse momento era necessário. O Lula achou o Fernando Haddad na posição perfeita, porque nesse grande pacto de reconstrução do país, que foi a proposta de campanha do Lula, o Haddad é ótimo. Primeiro porque ele é calmo, ele sabe negociar. Ele negociou com o pessoal lá do Diretório de São Paulo, pessoal assim, do PT. Muito cabeça dura, complicadíssimo, mas ele conseguiu. Fora que ele tem aquele jeitão todo bonitão e aquele charme espanhol do Haddad, cara, isso conta muito numa negociação. Então ele aprovou o arcabouço fiscal, fatiou a reforma tributária,
acabou com o teto de gastos e é o queridinho da Faria Lima. Todo mundo tá falando isso. Todo mundo. Então ele tá surfando uma onda que ele pode conseguir fazer melhoras estruturais na economia, como aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso lá em 94, o pai do Plano Real se cacifou para disputar 94. O Haddad pode ser a mesma coisa. Eu não sei se ele tem vontade de disputar 2026, porque a gente sabe que é uma tortura pro Haddad disputar eleições. Só que o trabalho dele tá impecável, porque na semana passada houve uma melhora no rating brasileiro e hoje uma melhora do rating da Petrobras e de 18 outras empresas nacionais. Essa melhora do rating nacional aconteceu. O que significa isso? Significa que o Brasil ele é um local melhor para receber investimentos externos. Tudo isso é investimento em especulação, claro. Mas por que isso? Porque as contas públicas do Brasil estão em ordem. O Haddad acreditou essa melhora no rating brasileiro por uma normalidade institucional e uma maior credibilidade na harmonia entre os poderes. Beleza. O que o Bolsonaro não conseguiu fazer. E muito menos o Paulo Guedes, que era um liberal. O Guedes é um tonto, né? Ignorante em termos econômicos. Mas o Haddad conseguiu, por isso que ele é o queridinho da Faria Lima. E ele tem que aproveitar essa onda para conseguir fazer as reformas estruturais necessárias, como a progressividade da tributação. E uma semana depois, a mesma agência que melhorou o rating brasileiro, que é a agência FIT, melhorou também o rating da Petrobras e de 18 outras empresas. Então, além do Brasil ser um local mais atrativo, mais atraente para investimentos, várias empresas brasileiras também. Qual que é o impacto disso? Queda do dólar. Porque se o Brasil se torna um local mais interessante para investimentos externos, mais dólares vêm para o Brasil e o que acaba acontecendo? Você tem um aumento da oferta de dólar, o dólar tende a cair e aí o que acaba acontecendo? O meu rendimento no YouTube também cai porque nós recebemos aqui em dólar. Então, infelizmente, o dólar está caindo. Lula maldito, eu queria esse dólar a R$7, mas infelizmente, né, para todos nós que recebemos AdSense do Google, o valor do dólar está caindo. Maldito Fernando Haddad. Brincadeiras à parte, né? Isso me afeta muito. A queda do dólar facilita e melhora a nossa vida aqui dentro. Não a minha, mas a da maioria das pessoas que não tem o recebimento em dólar. E aumenta a pressão também em cima do Banco Central, porque essa semana nós vamos ter a reunião do Copom, que pode reduzir a taxa de juros, ou seja, a taxa Selic. A taxa de juros está em 13,75%. Existe a expectativa de redução. A reunião do Copom vai ser na próxima quarta-feira. E às vésperas dessa reunião do Copom, nós estamos com essa pressão cada vez maior em cima do Roberto Campos Neto. É esperado uma queda da taxa de juros. Você que está vendo esse vídeo no futuro, coloque aqui nos comentários se houve ou não a queda e quanto foi essa queda. Está sendo especulado uma queda de 0,25%, o que não ajuda em nada. A queda que precisa ser feita é de 0,5%. Essa é a queda que governo, Congresso e o mercado querem. Para vocês terem uma ideia de como estava, né? No início, não pode cair os juros, governo. Agora está todo mundo mobilizado em torno do Haddad. Se o Campos Neto propor uma queda de 0,25%, ele vai ter problemas no Senado. Vai ter pressão política em cima dele, sim. Claro que uma taxa de juros mais elevada favorece esses investimentos que o Bolsonaro está fazendo em CDB, por exemplo, que é atrelada à taxa Selic. Para especulação, é ótimo. Tá? Mas a situação está ficando muito insustentável, porque essa taxa tão alta de 13,75 atrapalha os investimentos, tomada de crédito, isso dificulta o crescimento do nosso país. Então Haddad faz um trabalho excelente, desespera a oposição, que vai fazer muito caixa paralelo, se for o caso, né, nessas doações do Bolsonaro, para enfrentar o Haddad ou o candidato da situação em 2026. Se o Haddad continuar assim, não vai ter para ninguém.